Olá, meu nome é Rebeca Alves, eu sou estudante de Matemática Bacharelado na Universidade Federal de Alagoas do Instituto de Matemática e vou apresentar hoje no Cinemac 2021 sobre o movimento browniano e integral de Ito, que é um tópico do cálculo de Ito. O cálculo de Ito, ele recebe essa homenagem a Kiyoshi Ito, o japonês matemático, e ele basicamente estendeu os conceitos do cálculo diferencial e integral para processos estocásticos, como o movimento browniano, que é um processo estocástico especial e tem bastantes aplicações na matemática financeira e em equações diferenciais estocásticas. Tá? A diferença basicamente da integral de Riemann é que ao invés de funções, nós colocamos processos estocásticos no meio, como nós temos aqui. Com relação ao movimento browniano, aqui ele será nomeado como W de T justamente porque ele também pode ser chamado de processo de Wiener. Okay? E qual a diferença dele para um processo estocástico normal é que ele tem três propriedades interessantes. Primeiro, que dá de 0 a 0, ou seja, quase certamente. Esse aqui é almost surely do inglês, em português é quase certamente, ou seja, isso acontece com probabilidade 1. Essa notação é para t igual a 0, então os nossos variáveis aleatórios é sempre 0. Segunda, os caminhos amostrais são quase certamente contínuos, ou seja, contínuos com probabilidade 1. E terceiro, ele tem distribuição normal. A diferença da integral de Riemann para a integral de Ito é que, por exemplo, se fôssemos integrar aqui x de t, nós obteríamos xt ao quadrado sobre 2, e se a gente integrasse xt ao quadrado, a gente teria xt ao cubo sobre 3. Tá? Aqui xt vai ser, a derivada dele vai ser x' de t dt, como estamos acostumados. Mas qual a diferença para a integral estocástica é que nós teremos um ruído no meio, por exemplo aqui. Se não fosse ele, nós teríamos a própria integral natural. Aqui a gente chama de ruído, que é a pequena perturbação, que é a parte determinística que aparece. Assim como o ao cubo também nós temos aqui. Ok? Então, para iniciar esse processo de utilizar uma fórmula de Ito, como eu falei no início, nós iremos definir primeiro o que é um processo de Ito, que é um processo com caminhos contínuos, quase certamente, que podem ser representados dessa forma. Que de t igual a que de 0, mais uma integral determinística, mais uma integral estocástica, onde b de t e a de t são processos estocásticos. Perceba que se nós não tivéssemos essa integral determinística aqui, nós teríamos algo relacionado com o teorema fundamental do cálculo, o que não é possível justamente novamente por causa do ruído. Mas esses processos têm algumas restrições, tá? B de t, basicamente, que ele está aparecendo na integral estocástica, ele é um processo pertencente a um certo conjunto. Esse conjunto é o conjunto que advém de aproximações de funções escada, que chamamos de probabilidade. Essas funções também são processos estocásticos e restritas ao intervalo 0t, resumindo. E a de t vai ser um processo onde a integral é finita, para que a gente possa ter um valor na integral determinística ou o valor do ruído. E agora nós vemos a integral, a diferencial estocástica, certo? Nós tínhamos visto lá que o processo de Ito ele pode ser escrito dessa forma, então se basicamente derivássemos, nós retiraríamos a integral, e a gente vê que isso daqui é variação de 0 a t, obtendo então essa equação diferencial aqui, estocástica, praxe de t. Essa é a notação diferencial. Agora vamos ver o que seria a fórmula de Ito. Nós precisamos de algumas suposições antes. Primeiro, a nossa f, nossa função vai ser uma função de valor real. As derivadas com relação a t e com relação a x, elas vão ser contínuas, para t maior ou igual que 0, t é tempo, t não é negativo. E o processo, além do mais, quando a gente deriva ainda vai ser o processo, quando a gente deriva só uma vez, ele vai pertencer àquele conjunto em que nosso BT pertencia para todo o t maior ou igual que 0. Nós vamos ver por que tem um motivo. Então, tendo isso, nós teremos essa equação de Ito aqui, ou seja, perceba que aqui a variação para t de 0 a t da nossa função vai ser igual à integral da primeira derivada com relação a t mais 1/2 da segunda derivada com relação a dt, mais a integral da primeira derivada com relação ao movimento browniano, quase certamente. Pode parecer um pouco confuso, mas eu aconselho a colocar essa última integral no fim e pensar como uma fórmula de Taylor. Ajuda bastante a pensar sobre isso. Tá? E aí a gente também pode escrever como uma equação diferencial, como está aqui embaixo, da mesma forma que eu falei anteriormente. Por exemplo, se pegarmos o nosso processo, sendo wt mais 4t, nós pegaríamos então a nossa função, sendo x mais 4t, perceber que a diferença é que a gente chamou wt de x, e aí derivaríamos, como nós sabemos do cálculo integral, f de t vai ser 4, f com relação a x vai ser 1, e a segunda derivada vai ser 0. Daí, perceba que a primeira derivada é 1, então ela vai estar no conjunto 1 e 2t, para todo t maior ou igual que 0. Então, nós podemos simplesmente usar o teorema a nosso favor,
E aí nós vamos ter o nosso processo. Ai, meu Deus, eu vou ter que cortar isso. Deu pau aqui. Voltou. Pronto. Então, podemos utilizar a fórmula de Ito, que nós vimos anteriormente, e nós vamos obter o quê? O processo onde f de 0 é 0, que é o movimento browniano, mais a integral de 4 dt, mais a integral de 1 dwt. Por que isso? Bom, primeiro a gente vê que a derivada com relação a t dá 4, a derivada com relação a x dá 1 e a derivada com relação a segunda derivada com relação a x dá 0. Por isso que nós temos 0 aqui, 4 aqui e 1 aqui. Pronto. Então, a fórmula é bem simples. Se vocês aplicarem com relação ao movimento browniano, como nós tínhamos visto no exemplo passado, vai dar exatamente os valores certos. E para concluir, né, nós pretendemos agora continuar esse estudo para processo de Ito. E para concluir, nós planejamos continuar esse estudo de processos de Ito para provar a fórmula de Ito, mas para processos que dependem de outros processos que dependem do movimento browniano, para processos de Ito multidimensionais com um movimento browniano multidimensional também, que geram uma matriz muito bonita. Então, planejamos sim continuar estudando esse tema, que ele tem muitas aplicações, de novo, em economia matemática. E, por exemplo, uma das fórmulas mais utilizadas na economia, que é a fórmula de Black-Scholes, usa a fórmula de Ito também, porque nós temos equações diferenciais estocásticas ali no meio. E eu gostaria, por fim, de fazer um agradecimento aos meus professores, professor Isnaldo Isaac e professor Alan Pereira, por terem me orientado durante todo esse processo da minha conclusão desse trabalho. Obrigada a todos.